Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, o podcast do Conte Verde, a casa do futebol de seleções. Eu sou Gabriel Salaf e chegou a hora de soltar aquela frase que a gente está segurando já tem quase 2 anos. O Brasil está na Copa do Mundo, depois de um ciclo muito louco, com vários sobes e desces, uma montanha-russa de emoções e sentimentos. Com a chegada de Carlo Ancelotti, a seleção brasileira garantiu a vaga na Copa do Mundo, e é isso que a gente vai falar aqui nesta edição 159 do nosso podcast. Mas antes disso, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Se você não segue ainda, dá uma conferida lá. A gente acompanhou a partida contra o Paraguai e os treinos dessa partida contra o Equador em loco. Estivemos presentes em São Paulo fazendo nossa cobertura. Então, dá uma conferida lá, se você não conferiu, nossos vídeos, enfim, aquilo que a gente conseguiu pegar de bastidores. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify e no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, para conferir toda a nossa repercussão de data FIFA, né? Já falamos sobre algumas eliminatórias, falamos sobre as eliminatórias sul-americanas, inclusive no podcast 158, então, se você não conferiu, dá uma conferida aí, confere todo o nosso material. Nós também estamos fazendo uma cobertura toda especial da Copa Ouro, que está acontecendo agora, neste mês de junho. Também, se puder, apoia.se/ConteVerde, com R$10 você ajuda a gente a se estruturar, a manter cada vez melhor o nosso trabalho. Graças a você que a gente consegue chegar a mais lugares. Se você quer uma cobertura melhor do Conte Verde, se você quer que a gente vá para a Bolívia, ver como é a altitude de El Alto, apoia o Conte Verde que a gente pode chegar lá. E claro, se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com um amigo seu para que a gente possa chegar a cada vez mais e mais pessoas. Ao meu lado está o cara que estava ansioso para ver Carlo Ancelotti na beira do gramado, acho que gostou do que viu, Elcio Vai Júnior. Juninho, um sonho que a gente sonhou com o Edinaldo, é uma frase até meio grotesca da gente falar, né, um sonho junto com o Edinaldo, mas que não está nem mais na CBF. E a gente ficou 2 anos ouvindo essa ladainha, que uma hora ia chegar, a hora do Ancelotti e tudo mais, e é surreal. Eu posso dizer que vivi pessoalmente, é surreal você olhar, ver o Ancelotti lá no meio da galera, comandando a seleção brasileira. O Brasil empatou um jogo contra o Equador, venceu o Paraguai por 1-0. Como que é o seu balanço inicial, sua primeira impressão aí do trabalho do Ancelotti, que também foi coroado com essa vaga na Copa do Mundo? Seja bem-vindo. Pois é, Gabriel, começou a era Ancelotti, na nossa seleção. Eu até quando eu comecei a ver o jogo, o primeiro jogo, eu olhei o Ancelotti assim, passa uma história na cabeça, né? Pô, quanto tempo que a gente tentou e achou que não ia dar, e novela pra cá e novela pra lá, e ver ele ali no nosso banco é muito interessante, até pela figura do Ancelotti, dos maiores treinadores da história. É interessante, começou bem, claro que tem alguns aspectos de muito começo, é difícil de ver, de ter muita mudança já nesse começo, mas alguns pontos a gente pode ressaltar, que a gente vai conversar hoje. Conseguiu a classificação, que era o necessário ali. Claro que não é muito difícil classificar ali para a Copa na nossa realidade, mas ainda assim estamos classificados, e agora sim é que começa talvez o processo mais trabalhoso de conseguir desenvolver essa equipe, e daí sim colocar muito da ideia, da filosofia do Ancelotti aí para os próximos jogos que a gente vai ter, para preparar o máximo possível para a Copa do Mundo, né? Pois é, agora de fato falta menos de um ano para começar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem início dia 11 de junho de 2026. Com o Brasil já lá, a gente pode, sem medo algum, falar que agora é o foco total na Copa. Ainda não tem medo de dar uma tropeçada, não tem medo de nada. O Brasil conseguiu a classificação porque o Uruguai venceu a Venezuela e precisava de uma vitória, veio essa vitória contra o Paraguai. Juninho, acho que de cara a gente pode falar de coisas que a gente viu diferente, que a gente já esperava que ia ser diferente, claro, o Ancelotti na seleção brasileira, mas uma das coisas que acho que me deixou mais satisfeitas foi o que eu lembro que a gente falou muito depois do jogo da Argentina, é que havia uma variação tática do Brasil para adversário. Ou seja, o Brasil não tem só um padrão de jogo, o Brasil não é só uma forma de jogar, e talvez isso até o Tite tinha um pouco de dificuldade de fazer, de variar a equipe entre partidas. A gente viu o Brasil
que jogou numa formação ali, em tese, com 3 volantes contra o Equador, lá em Guayaquil. Faltou um pouco de conexão ali, claro, mas uma defesa que se mostrou muito sólida, né? O Casemiro, que a gente falou vários momentos que precisava voltar na seleção brasileira, que era uma peça fundamental, voltou muito bem. E no jogo em São Paulo, uma linha de 4 na frente, mostrando uma postura ofensiva. E além dessa postura ofensiva, acho que a gente tem que ressaltar, e foi o próprio Gustavo Alfaro que falou isso na coletiva dele, como o Brasil marcou muito bem a pressão. Porque um dos meus receios, quando eu vi a escalação, né, a possível escalação para o jogo contra o Paraguai, era, beleza, a gente vai jogar com uma linha ofensiva muito forte. Mas e o contra-ataque? O Paraguai é uma seleção muito forte no contra-ataque, uma base do jogo do Gustavo Alfaro. Você vai ter só o Casemiro e o Bruno Guimarães para fazer marcação. E foi aí que o Ancelotti conseguiu. O Brasil pressionava, o Paraguai não conseguia, né, sair no contra-ataque, não conseguia fazer isso. A única vez que eu lembro que o Paraguai conseguiu fazer isso foi um lance que o Vini ainda fez uma falta e recebeu o cartão amarelo. Acho que foi o único momento assim, que eu lembro que o Paraguai conseguiu fazer o jogo dele. Então, acho que, para mim, essa é a grande notícia, assim, ver um Brasil que tem variações táticas, né, variações para jogo, não é uma forma meio engessada. Acho que é um problema que a gente tem aqui também no nosso, na nossa cobertura, nossa forma de avaliar jogo fez uma alteração, igual, por exemplo, saiu o Gerson para a entrada do Martinelli, uma alteração completamente tática. Não tem nada a ver com o que o Gerson jogou ou não. O Gerson perdeu a vaga na seleção de titular. Não é isso, né? Eu acho que tem um pouco dessa visão, mas queria saber qual para você foi essas primeiras impressões do Ancelotti nesses 2 jogos. O que te chamou a atenção, que dá para destacar, que a gente não via na seleção brasileira, seja com o Dorival, com o Fernando Diniz, com o Ramon, com o Tite, enfim. O que dá para sentir de diferente nessas 2 primeiras partidas? Cara, essa visão estratégica realmente faz muita diferença no futebol, de você conseguir... aí tem 2 pontos até de colocar na balança, de você conseguir variar estrategicamente tua equipe sem perder, por exemplo, tua identidade, mas não ter só, por exemplo, uma forma de jogar, por quê? Porque aquela é a tua identidade. Então, querendo ou não, no futebol hoje, você tem que pensar muito jogo a jogo. Tanto é que isso que mostrou, né? Um jogo entregava muita coisa, foi um jogo bem mais difícil, que a gente precisou até defender mais, a gente sofreu um pouco mais, e um outro jogo com um adversário completamente mais baixo, então a gente precisava de mais criatividade, a gente precisava de mais chegada, a gente precisava de mais gente pisando na área, até pela a forma de jogar. Então, estrategicamente, você tem que pensar dessa maneira, e claro, não pode perder a tua identidade. Eu sei que o Ancelotti gosta de falar que o time dele não tem padrão, ele deu uma entrevista que até viralizou bastante, mas ainda assim, mesmo um time sem padrão, entre aspas, ainda assim você vê uma identidade. Por quê? Porque os atletas, eles acabam que colocam essa identidade, né? Então, dependendo do treino, dependendo da forma de jogar, os atletas, eles vão criar algum tipo de identidade. Então, o desafio do treinador é conseguir montar essa estratégia sem perder essa questão da identidade da seleção, da identidade do Ancelotti. Então, estrategicamente, isso aí é muito importante. Eu gostei bastante dessa questão da mudança, até porque a gente viu o Martinelli, a gente falou tanto da minutagem que o Martinelli merecia, ele teve a minutagem e ele correspondeu com isso, então ele foi muito bem, foi um ajuste ali que ajudou bastante a nossa seleção no sentido ofensivo. Então essa questão de pensar jogo a jogo é muito importante, principalmente se a gente tem pouco tempo até uma Copa do Mundo, que a Copa do Mundo, ainda mais do que nunca, é uma competição muito estratégica, de você conseguir ajustar uma coisa ou outra no meio da competição e já fazer muita diferença de um jogo para o outro. Então isso aí é muito importante, ter essa questão. Eu gostei bastante disso. E daí, principalmente, eu acho que o ponto que mais a gente já pode ver de diferença, porque, claro, pouco tempo de trabalho, ainda é difícil realmente o Ancelotti fez muita diferença, mas defensivamente já é uma outra equipe. Primeiro, comportamento muito diferente e questão estrutural também. Então, tanto é que
no primeiro jogo eu fiquei eu fiquei vendo muito essa questão defensiva, como o Brasil acabou sofrendo um pouco mais, como o Equador acabou baixando um pouco a nossa linha. Eu via o Casemiro, o quanto o Casemiro faz muita diferença. Como o Ancelotti sabe usar bem ele, que nem eu até te comentei da questão da linha, que o Casemiro baixava muitas vezes para fazer uma linha de 5, para liberar, por exemplo, os nossos 2 zagueiros para fazer cobertura lateral se precisar. Porque isso é uma característica tática de um volante que é difícil dele ter essa leitura de saber, não, quando eu vou sair para fazer uma cobertura ou quando eu talvez vou entrar na linha para liberar o zagueiro, porque isso tem que ter uma leitura muito rápida, porque às vezes é uma cobertura que se o volante for fazer uma cobertura longa, ele não vai chegar a tempo. Agora, se o zagueiro tiver uma cobertura curta, ele às vezes vai chegar a tempo. Então isso aí dá muita solidez para a equipe, e é algo que o Casemiro, além da questão, por exemplo, da liderança, da questão de ser o Casemiro, ele entrega muito essa questão de dar segurança para a equipe e dessa conexão que ele tem com o Ancelotti. Então isso aí, essa solidez defensiva que a gente sofreu tanto, né? Você deve ter até a questão estatística de quantos gols a gente tomou. Eu já escutei isso algumas vezes. A gente tomou tantos gols nessa eliminatórias quando a gente não tomava nas 4 últimas. Então é algo que a gente só estava sofrendo muito gol. Todo jogo estava sofrendo gol e sofrendo mesmo muitas oportunidades, e agora não. A gente viu, claro, uma equipe que ainda precisa evoluir bastante ainda, principalmente ofensivamente, mas ela tem pelo menos um pilar defensivo que talvez seja o mais difícil dentro do jogo. Às vezes você tem equipes muito ofensivas, ainda mais no futebol brasileiro, que a gente tem muita qualidade, muita criatividade, mas defensivamente a gente sofre às vezes. Então o papel defensivo, principalmente aqui no Brasil, é muito complicado. E eu lembro que ele falou com uma questão dele ser italiano, porque realmente o futebol italiano é um futebol que defensivamente é muito bom. Então, os treinadores de lá, as equipes de lá são muito bem treinadas defensivamente. Então, se conseguir conciliar essa questão, defensivamente italiana e ofensivamente brasileira, isso aí fica um combo completo ali, né? Pois é, e só para passar em números, você falou, nas últimas eliminatórias, na eliminatória 2022, o Brasil tomou 5 gols. Nessa, o Brasil já tomou 16, todos antes do Ancelotti chegar, claro, porque foi 0-0 e 1-0 as 2 partidas. É uma diferença gigante, né? A gente já falou, né? Os recordes negativos dessa eliminatória do Brasil, né? Nunca tinha perdido em casa, perdeu pela primeira vez, enfim, né? Sequência de 3 jogos sem vitórias. A gente passou por muita coisa para chegar neste momento, né? Óbvio, tem alguns momentos que ajudaram, mas acho que o principal, né, desse momento é você sentir uma seleção organizada, né? Porque até mesmo algumas pessoas, depois do jogo contra o Equador, provocaram no sentido, se fosse o Dorival empatando com o Equador, será que a gente ia ter uma calma? Será que a gente ia ter essa tranquilidade na análise? Óbvio que tem a pessoa que fala, o Brasil tem que ganhar todo mundo, daí já é complicado, né? Porque o Equador é um time muito qualificado. O BKSS está fazendo um trabalho incrível, né? Levou o Equador para a Copa, a gente tem que lembrar que o Equador começou com menos 3 pontos, e o Equador já está na Copa do Mundo com 2 rodadas de precedência. Um trabalho absurdo do Sebastião BKSS, que é um baita do treinador, a gente acompanha ele aqui faz algum tempo. Mas é aquela questão de organização, de padrão de jogo. A gente não via isso com o Brasil. O Brasil ganhava jogo, a gente vinha aqui no podcast pós-jogo e falava, o Brasil não tem uma organização, o Dorival não consegue dar uma organização direito para esse jogo. Tanto que o grande momento do Brasil com o Dorival é quando o Brasil enfrenta o Peru e o Chile na data FIFA, que são as 2 seleções fraquíssimas, e não por acaso o Chile já está eliminado e o Peru está virtualmente eliminado já eliminatórias com 2 rodadas de antecedência. Numa eliminatória onde 7 podem se classificar para a Copa do Mundo se a gente contar a repescagem, ou seja, tem que fazer um esforço muito grande para ficar de fora. E um abraço. Se você quiser ouvir nossas análises sobre a seleção chilena, essa eliminação, ouça o podcast em 58, acho que você vai se divertir. Mas acho que isso foi o principal, né? Apresentou essa organização em campo, apresentou ideias, né? Que talvez era a ideia que a gente via muito com o Dorival, era a bola na esquerda e o Vini se resolve, o Arana ajuda. Eu lembro o jogo, foi o Fernando Diniz ainda, que eu acompanhei. Eu lembro de falar isso pro Elcio no dia que eu tava vendo, que foi contra a Venezuela, que tava o ataque inteiro do Brasil fazia pela esquerda. Eu até brinquei, se pegar o mapa de calor do Brasil naquela ocasião, o lado direito ia virar um polo sul, porque ninguém chegava pelo lado direito, né? E não tinha uma organização minimamente feita. E a gente via isso. Eu vi muita crítica em cima do Wanderson no jogo contra o Equador, porque o Wanderson não passa. Eu ainda falei, cara, eu acho que isso é organização defensiva.
né? Porque o lado esquerdo do Equador você tem o Estupiñán, tem o Angulo, que cai por ali. Então, acho que pode ser um pouco disso, uma contenção. E no jogo contra o Paraguai, pelo contrário, o Wanderson estava toda hora apoiando, ajudando ali. Talvez ele errou nas decisões, talvez, mas ele apareceu bastante, né? Enfim, acho que dá para sentir que há essa organização, dá para sentir que há esse vislumbre, né, de manobras, e além, claro, do clima completamente leve, cara. A gente viu isso, eu posso dizer que porque eu vi isso de perto ano passado nos jogos aqui em Curitiba, no Paraguai, na preparação para o jogo contra o Chile lá em São Paulo. Era um clima completamente tenso, né? Não havia uma tranquilidade, você não sentia um semblante do pessoal da seleção de calma e tudo mais. E essa janela foi completamente o oposto, né? Você via com a tranquilidade, o pessoal conversava, o pessoal da comunicação da CBF, os próprios jogadores, né, as entrevistas muito mais leves. Óbvio, a gente viu, né, acho que o desabafo do Alisson, uma das coisas que chama atenção, o Alisson falando depois da Copa, de tudo, depois da classificação, perdão, de tudo que passou, né? O Casemiro também deu declarações nesse sentido, deu até tempo de entender que o Casemiro ficou um pouco chateado com o Dorival, que ele não deu oportunidades a ele. Enfim, era um outro clima, era um clima diferente. A gente viu uma seleção, um clima mais confiante, né? E até mesmo para a gente ver a execução em campo. A gente já falou do Casemiro, a gente pode frisar aqui peças individuais, né, que se destacaram, né? Acho que, primeiro, a defesa como um todo, eu acho que merece, principalmente ali, além do Casemiro, o Marquinhos e o Alex Sandro. Eu sei que você até estava estudando um pouco dessa linha defensiva do jogo do Equador, depois falar um pouquinho. O Alex Sandro, que baita surpresa agradável, né? A gente sempre... Foi um nome que a gente falou aqui, né? Cogitou que podia ir para a seleção, né? E acho incrível que mostra... Eu até fiz essa pergunta para ele em 2 oportunidades, dessa questão que há muita crítica em cima de jogadores que vêm de time de menor expressão na Europa. A gente sempre foi contra, a gente sempre achou isso um papo muito bobo. E o Alexandre mostra porque isso é um papo muito bobo. Teve um momento onde a gente está com peças importantes da defesa lesionadas, ele se candidata a permanecer nessa vaga. Eu acho que isso que é um melhor estudo, né? A gente teve, infelizmente, a decepção com o Murilo na última data FIFA, e com o Alexandre foi o oposto. Ele mostrou ser um grande jogador. Mas dá pra gente destacar o Martinelli, como você falou, que é um cara que precisava de tempo, e essa partida dele foi muito boa. O Bruno Guimarães, no jogo contra o Paraguai, principalmente, fez um grande jogo. Enfim, quais peças individuais aí, além dessas que eu citei, você pode até explanar o que você viu deles, que chamam a tua atenção, né, que podem ganhar espaço com o Ancelotti e que mostram um futuro na seleção, como é o caso do próprio... Vamos começar por partes. Inclusive, quando você estava falando da questão propriamente do Wanderson ali, que ele teve uma tarefa difícil mesmo, porque aquele lado do Equador era muito rápido. A gente sabe quando tem atletas muito rápidos e muito agressivos, assim, é realmente difícil, principalmente com o lateral, pisar tanto lá na frente, porque às vezes o próprio outro time, ele acaba te segurando naturalmente. Então, dificilmente, vai cobrar o cara de pisar toda hora lá, sendo que tem o Estupiñán, tem esqueci o outro nome do ponta, muito rápido ali para atacar aqueles... Oi? O Angulo. E tinha mais um até que eu vi, deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui, cara. Vou pegar, porque é muito bom, eu gostei bastante do jogo dele. Me corrija, Minda, se a pronúncia estiver certa ou não. Muito bom esse jogador, que estava jogando ali também no lado do Wanderson. Então isso acaba que segura um pouco o atleta, mas ainda assim ele foi um atleta no sentido muito regular, muito seguro, junto com a linha defensiva. Então o Wanderson, eu falo dele, cito porque tem muita crítica. Não pedem outros atletas, e tem muita crítica, tira o Wanderson, e eu acho que não é uma crítica válida, até porque, né, realmente ele fez uma partida de muita segurança. A gente entra naquela questão ainda do torcedor brasileiro, às vezes até da mídia brasileira, de cobrar tanto os laterais por ter a questão histórica, mas ele fez duas grandes atuações, né? O ponto, claro, de maior surpresa foi o Alex Ribeiro, que estavam chamando, o zagueiro, muito por conta da personalidade que ele jogou, porque realmente, a gente comentou na questão do Murilo, é muito difícil você estrear numa seleção brasileira, de você jogar numa seleção brasileira. Se eu não me engano, eu vi até um trecho que ele falou que no jogo aqui no Brasil foi a primeira partida dele como profissional no solo brasileiro. Então, isso é muito difícil. Isso é muito difícil mesmo. Você chega numa arena brasileira com
o torcedor brasileiro, sendo que você nunca jogou ali em solo brasileiro, então é muito difícil mesmo em questão de personalidade, de maturidade que ele teve, e esse ponto, eu comentei já antes daqui, da questão dos duelos dele, ele muito agressivo em duelo, ganhou praticamente a maioria dos duelos dele, em bola parada, defensivamente, cruzamento, tanto é que no jogo contra o Equador, ele foi muito bom nesse sentido, mas o que mais me chamou a atenção no jogo dele foi a capacidade dele jogar com os pés com as duas pernas. Então teve até um momento que eu tava assistindo, eu falei, cara, ele é canhoto, não é possível, porque ele dominava, conduzia com a canhota e achava passe longa. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu fui até ver depois, porque geralmente quando eu vejo um cara que é teoricamente ambidestro, eu vou ver com que perna ele cobra pênalti, essas coisas, porque geralmente aí ele vai com a perna com mais confiança. E realmente ele cobrou o pênalti com a perna direita. Só que, cara, eu fiquei muito surpreso, tanto é que teve um lance quase no final do jogo contra o Equador, que não saiu uma finalização nem nada, mas ele achou uma bola se eu não me engano, no Bruno, não lembro quem era o volante na hora ali, eu acho que era o Bruno já achou o Cunha, e daí depois quase teve uma relação, só que faltou uma relaçãozinha no final para chegar no gol ali. O Martinelli estava fazendo um movimento muito bom para chegar no gol, que saiu ali dos pés dele. E também tiveram outras situações que ele conseguiu criar, então ele gerou muita coisa ofensivamente para a nossa equipe, só que isso demandava muita confiança, porque os passes que ele davam eram passes arriscados, e realmente ele conseguiu fazer isso muito bem. Então, eu gostei muito da partida dele, das duas partidas, uma solidez defensiva e ofensiva, ajudando ali nossa equipe. Então, foi uma surpresa boa no sentido que nem você comentou mesmo, às vezes é uma peça para a gente contar, mesmo uma Copa do Mundo, uma peça para contar nessa continuação de ciclo mesmo, claro, tendo atletas que a gente sabe que podem ter potencial ali para figurar entre os titulares, mas uma peça que, com certeza, se precisar dele, ele vai estar ali performando muito bem. E a linha defensiva toda no sentido ali mais segura, no Marquinhos, ele manteve uma boa regularidade, conseguiu... ele praticamente não errou, então ele teve uma regularidade muito boa no sentido de que às vezes ele estava pecando uma coisa ou outra ali, então ele manteve um nível muito bom. O Alexandre, querendo ou não, da linha, é o atleta que talvez esteja menos preparado na fase atual para, por exemplo, uma seleção, mas ainda assim foi muito bem, conseguiu jogar de maneira segura, em duelos defensivos principalmente, conseguiu sustentar bastante, ele acabou gerando um pouco mais de sustentação, às vezes o Ancelotti sustentava ele para jogar com 3, né? Então ele não soltava tanto, mas ainda assim fez boas partidas ali. A questão do Martinelli, fiquei muito feliz com o Martinelli, principalmente a gente sabe, né, quando a gente vê o jogo do Martinelli lá na Europa, ele é muito agressivo, ele é muito vertical, então talvez das 10 bolas que ele recebe, umas 7, 8 ele vai tentar ir para dentro e vai usar a velocidade que ele tem, isso aí é muito bom. E às vezes ele precisa de tempo mesmo para isso. E na seleção, nesses jogos, a gente conseguiu ver isso nele. Principalmente no segundo jogo, né? Que ele teve mais ainda a minutagem. Então, eu gostei bastante da partida dele. Tanto criando, essa questão da entrega, impressão, né? Porque, como você comentou, principalmente no jogo contra o Paraguai, a gente tinha essa dificuldade de ter um time muito ofensivo. Mas aí entra também o poder talvez do Ancelotti de conseguir fazer os caras jogarem. Que nem no primeiro jogo ali, contra o Equador, o Estevão tava marcando lá do lado do Wanderson, do ladinho dele, baixando lá atrás mesmo. Por quê? Porque realmente estava difícil. Então, essa entrega é diferente. E no jogo contra o Paraguai, quase que o Paraguai não ficava com a bola, porque a pressão era tão forte, a gente conseguia tirar tanto tempo deles que eles acabavam meio que rifando, largando da bola, e a gente conseguindo controlar a maioria das ações. Então foi uma peça que eu gostei. Entrando na questão do Bruno Guimarães, realmente a gente sabe que o Bruno Guimarães ele não entregava o que pode entregar na seleção, ele tinha até partidas regulares, mas a gente sabe que ele tem potencial para muito mais do que isso, para ser um dos melhores volantes mesmo do mundo e ter uma característica de um volante que é difícil que ele tem, que ele acha muito passe progressivo, mas muito passe para frente, então ele consegue fazer o jogo fluir. Se ele não faz isso, se ele fica um atleta um volante muito convencional de passe em diagonal, passe de lado, passe para trás, aí ele perde
perde a característica do Bruno. Então talvez não faz sentido mesmo ter o Bruno. Só que nesse último jogo, sim, ele gerou muita linha de passe, conseguiu quebrar, conseguiu fazer bastante circulação, conseguiu fazer bastante passe progressivo. Então foi o Bruno que a gente conhece de verdade. E aí, claro, vamos torcer para que ele tenha agora uma regularidade, tenha essa sequência na seleção da maneira que ele joga lá na Inglaterra. Talvez tenha um papel talvez de confiança, não sei mesmo o que pode estar bloqueando ele, mas eu acredito bastante que essa questão do poder do Ancelotti aí vai fazer com que ele se potencialize. A questão do Cunha, gostei bastante também, principalmente jogando nesse 4-2-4 ali que a seleção atacando estava fazendo praticamente. E ele vinha fazer essa questão que ele tá acostumado agora, né? Que vem fazendo flutuação, anda para os dois lados. Então, é um cara que ele faz o jogo também girar bastante. É um cara também que consegue pisar, né, mais na área, consegue criar, consegue finalizar de média, consegue achar passes também. Então, é um atleta que entregou bastante, foi ele até que conseguiu aquele pós-perda ali com agressividade, conseguiu recuperar a bola para o nosso gol, né? E deixa eu ver se eu esqueci de alguém que talvez tenha surpreendido também, principalmente não falei do Casemiro, mas já tinha comentado dele, né, do Casemiro, do quanto ele tem esse papel de liderança técnica, liderança mesmo de vestiário. Isso aí ele é muito bom. Gostei bastante desses dois jogos e dessa solidez que ele trouxe para a nossa equipe, né? Vou também ressaltar um pouco do Estevão, que foi um menino que entregou bastante. A gente sempre tem que ter também cautela com o Estevão, porque é um menino muito novo. A gente, claro, sabe do potencial, só que às vezes acaba pulando o processo. Entrou de titular, entrou com uma dificuldade ali no jogo contra o Equador, que pela dificuldade do lado também, mas ainda assim ele teve personalidade, fez partidas que dá para ver que ele tá num nível de maturidade bom. Vai desenvolver, vai errar muita questão de tomar decisão, mas ele tá desenvolvendo e tá ganhando muita maturidade. E é legal ver o Estevão ganhando chances, né, com o Ancelotti logo de cara, né, porque o Estevão nunca tinha sido titular da seleção, vale lembrar, né? Todos os jogos que ele vem do banco com o Dorival, e agora ele ganha essa primeira oportunidade. É ver, né, principalmente agora que ele vai para a Europa, como que vai ser isso, né? Porque a gente viu que ele não ainda perdendo espaço na seleção para ir depois do Real Madrid. Você que estava lá próximo, parecia nas entrevistas do Ancelotti que ele amou o Estevão, cara. Que, ele falava com um brilho nos olhos, assim, e realmente, cara, parece, claro, ele devia conhecer o Estevão alguma coisa, mas ele não devia ter ideia de como que é o Estevão, o que ele fazia. Então, quando eu vi as entrevistas dele falando do Estevão, eu falei, cara, ele deve ter visto o potencial que esse moleque tem para chegar ali num futebol europeu, né? Exato, e a gente também tinha a questão que era, vamos dizer assim, um pouco mais certa, entre aspas, que ele queria jogar com alguém na frente do meio de campo, e a gente está acostumado a ver o Estevão jogando muito pro lado, né? E ainda surgiu essa possibilidade, já que estava assim o Rafinha no primeiro jogo, né? Será que o Estevão vai surgir com esse homem para ficar na frente? Então foi exatamente o que ele fez. Como você falou, ele jogou bastante pela direita, mas já dá para ver que ele confia muito na movimentação do Estevão e acha que isso é algo que vai crescer. Ver se essa permanência do Chelsea, até esse olhar que o Ancelotti tem, né, que eu acho que é diferente do que a gente teve aqui, né? Essa visão, por exemplo, que teve com o Endrick, que a gente até criticou, né? Do Endrick perder espaço porque ele era banco do Real Madrid. Tá bom, o cara ser banco do Real Madrid perde espaço na seleção, então se ele tivesse titular no Palmeiras, ele ia ser convocado? Não faz sentido, né? Enfim, como ele vai aproveitar ele daqui para frente, né? Você falou desse jogo vertical, eu até teve um vídeo que viralizou, né, de um torcedor que filmou o gol do Brasil, e bem na hora do gol passou um cara na frente, né? Esse cara lá, não sei o que, ele tá num camarote, assim. E acho que é justamente isso, né? A jogada do gol inteira sai com o Alisson, se você pegar desde o início, sai com o Alisson, passa para o Alex, e aí esse passe frontal, né, que você falou, vertical do Bruno, ele faz toda a diferença, né? E a gente viu a seleção buscando isso. Por vários momentos eram jogadas arriscadas, entre aspas, quem tá no estádio que era daquela prendida na respiração, mas funcionou. Eu acho que isso o Ancelotti conseguiu potencializar bem. Essa saída de jogo, né, buscando, que foi um problema no jogo contra o Equador, né? O Brasil não conseguia, não tinha ninguém. O Gerson e o Bruno Guimarães não conseguiram fazer bem essa função. Até mesmo eu falei que ali era uma boa colocar o Andréas, né? Que o Andréas acho que é um cara que consegue essa movimentação tão boa.
e eu acabei queimando totalmente a língua porque o Andrés não ficou nem no banco no último jogo, né? Então foi algo que até eu fiquei meio sem entender. Eu confesso, eu tenho uma crítica para fazer com o Ancelotti nesses primeiros jogos, foram esses cortes, né? Porque para mim, o primeiro corte era óbvio que tinha de ser o Danilo, assim, pegando os jogadores em cima. A gente sabe que o Danilo tem a confiança do Ancelotti e tudo mais, lá. Aí, no primeiro jogo, ele tira o Wesley. E é justamente isso. Pô, se você quer botar um lateral de explosão, né, no ataque, o Wesley é esse homem. Né? E acho que ali, até mesmo em algum momento, podia até tirar o Banner e botar o Wesley no segundo tempo. Enfim, perdeu uma opção. No jogo contra o Paraguai, já falei do Andréas, e para mim, completamente inexplicável o Carlos Augusto ser cortado. Né? Porque você leva dois laterais esquerdos, pô, você tem que manter no banco. E aí acontece com o Alexandro, até fez uma partida aqui com o Equador, mas o Paraguai ele estava muito baixo, ele errou tudo, tanto que ele sai, o Alexandro sai, e aí como não tinha o Carlos Augusto, entra o Beraldo na lateral esquerda. E foi uma situação assim que pegou de surpresa. Eu lembro que eu estava bem ali na área de imprensa, e embaixo já estavam os torcedores, e tinha acho que um São Paulino. E aí nem ele acreditava que o Beraldo estava entrando de lateral esquerdo na seleção brasileira. Tá bom, o Beraldo quebrou um galho, mas pô, a gente não está numa situação de quebrar galho, até porque a gente tem essa opinião aqui, né, Juninho, que os laterais do Brasil esquerdo não ganham oportunidades. Um deles é o Carlos Augusto, o outro é o Caio Henrique, que segue de fora. Vamos ver nessa continuidade. Aproveitando esse momento corneta, né? Enfim, que a gente está aqui, óbvio, é bem menos corneta do que anteriormente, quando a gente ficava, acho que 45 minutos dedicado a cornetar o Dorival Júnior por aqui. Queria saber quais outras coisas que talvez não te agradaram, né? Eu citei esses cortes, acho que um nome meio que unânime, e até na visão dele mesmo, né? E tá lá no Ponte Verde, para quem não viu, o Richarlison falando que ele achou que foi mal mesmo, né? Ele falou que a questão de ritmo de jogo dele é ruim, a gente falou isso aqui várias vezes, né? O Richarlison vem de quase 2 anos com lesão, atrás de lesão, né? Só agora teve essa primeira janela para ser convocado após 1 ano, né? Não é que o Richarlison perdeu a vaga na seleção porque preferiu outro atacante, não, é porque ele não estava em condição de jogo, né? E acabou que ele foi titular muito pelo conhecimento do Ancelotti quanto a ele, mas a gente viu que ele estava com um ritmo de jogo muito abaixo, né? Ele disse que espera agora fazer uma pré-temporada boa, espera que consiga fazer naquela última, ele não conseguiu fazer porque ele se machucou no meio da pré-temporada. Enfim, Juninho, quais outras peças aí que você vê que a gente pode dar uma criticada, que podem melhorar, né, na seleção, nesse processo que a gente vai ter aí de 1 ano para a Copa do Mundo? Quais jogadores também, escolhas, opções do Ancelotti você acha que podem ser mais qualificados? Cara, você falando dessa questão do corte, eu realmente não lembrava que o Carlos Augusto tinha sido cortado. E não, com certeza, se a gente pensa, pô, a gente tem um lateral com calibre do Carlos Augusto, que sabe fazer esse jogo que o Ancelotti estava querendo fazer com o Alexandre, de sustentar um pouco mais, e se precisar chegar também, não só sustentar, mas se precisar soltar um pouco mais e deixar só o Marquinhos, o Alexandro e o Alex Ribeiro lá, era um jogo que poderia muito bem até ter começado de titular, né, nesse sentido. Eu realmente não lembrava, eu até fiquei, eu lembro que no dia eu pensei, pô, será que o Carlos Augusto tá questão de carga, alguma coisa? Só que daí passou e eu nem me toquei. Eu realmente, aí é um ponto que novamente a gente precisava dar mais minutagem, dar mais jogo, assim como foi com o Martinelli, que foi um ponto positivo para esse atleta, principalmente se é um atleta que se a gente comparar mesmo, ele tá acima do Alexandre, não tem como falar na questão da posição. Entrando naquele ponto, principalmente do primeiro jogo, do jogo contra o Equador, no caso, a seleção, ela realmente estava muito estática ofensivamente. Então, na saída, por exemplo, tiro de meta, com questão de construção, o Equador pressionava e ele, praticamente encaixava e o nosso meio não se movimentava, a gente não tinha movimento dos pontas. Eu tinha até comentado da questão do Estevão, que o Estevão, ele tem feito, às vezes, um papel lá com o Abel, que às vezes ele vem por dentro, às vezes ele joga mais solto. Talvez seria uma situação de fazer uma troca, do Estevão vir por dentro, do Bruno Guimarães e o Gerson tentarem trocar um pouco mais de altura, só que ficaram quase praticamente num jogo posicional que não tinha muito movimento,
e acabava que a seleção realmente não tinha muito espaço. Então, eu concordo totalmente que o Andreas poderia fazer uma peça diferente, seja na do Bruno, seja na do Gerson. Por quê? Porque ele é um cara que gera bastante movimento. Então, esse movimento, seja para ele receber a bola, qualquer movimento que ele faça, provavelmente ele vai gerar algum movimento do adversário também. E aí que geralmente entram os espaços. Então, isso é algo que o Gerson e o Bruno jogando juntos, realmente eles não têm muito a questão de movimento. Até que a gente vê quando o Bruno joga só com o Casemiro, ele tem muito mais movimento do que tá com o Gerson. E geralmente ele fica um pouco mais estático, então ele fica mais parado. Então isso dá mais liberdade quando o Gerson não tá, nada contra o Gerson, claro, mas é questão mais posicional, eles acabam batendo um pouco a cabeça, então fica um jogo muito estático. Então eu acho que poderia ter feito talvez uma mudança até maior nesse sentido de tentar fazer o jogo fluir, e aí foi o ponto que eu acho que a gente mais teve dificuldade, né, para conseguir construir, para conseguir quebrar essa pressão. E agora, falando talvez realmente da questão negativa, o Richarlison foi o atleta que menos performou, né? Então, claro, ele teve aquela chance que ele acabou furando e tudo mais, teve algumas situações de tomar decisão, erro técnico, e realmente, se a gente pegar, qual foi o jogador mais abaixo, foi o Richarlison. Não tenho o que falar, o Vini fez atuações que ele pode fazer? Não, mas ele fez talvez o feijão com arroz, o básico, fez o gol, inclusive, então isso aí ajuda, mas não foi aquelas partidas a lá Vini Júnior que a gente conhece, que é a questão de melhor do mundo. Mas o Richarlison, o que acontece? Às vezes o Richarlison, o pessoal pode pensar, não, uma partida do Richarlison já começa a rotular, não, o Richarlison não merece estar na seleção, já não tem nível para a seleção, já começa, mas não é assim. Que nem você comentou, ele vem num longo período teve uma sequência de lesões, teve dificuldade de voltar, de retornar, então isso aí é muito difícil para o atleta, e de novo, voltar para uma seleção brasileira, onde você já foi bastante cobrado, onde já tem bastante cobrança, é realmente difícil. Então, ainda mais o Richarlison, que ele já comentou que tem questões mentais que às vezes atrapalham ele, e isso provavelmente a maioria dos atletas tem. Ele teve a humildade de comentar isso, de tornar isso público. Isso é legal, até porque ajuda os outros atletas também não, verdade, eu posso buscar alguma coisa, eu posso buscar algum apoio, porque isso ajuda bastante o atleta. Então a gente torce, porque o Richarlison, ele tem nível, sim, ele tem nível para ser um 9 de seleção, ele tem nível para ser um atacante que vai ajudar, talvez, não, titular absoluto, não, pode ser brigar pela vaga ali, mas é um cara que, se tiver ali, ele pode ajudar, só que claro, ele tem que voltar a desempenhar, às vezes dá mais uma chance para ele, ver como é que ele vai, e aí ir acompanhando esse processo na volta, para ver se ele consegue ter essa sequência. Pois ver como ele consegue crescer, acho que é um ponto importante, até porque nessa função a gente não está com tantos nomes, né, e acho que ele também teve essa dificuldade pelo como o Cunha estava jogando, né, até o Cauê do GL falou, né, que o Vini era o camisa 9 nesse jogo, né, contra o Paraguai, né, e isso foi uma questão muito curiosa que o Ancelotti fez. Queria fazer uma ressalva também no Andrei, né, acho que até mesmo o Ancelotti, eu até arriscava que o Andrei poderia, até por questão de experiência mesmo, se a gente fosse pegar dos jogadores todos, tirando o Alexandre, um dos jogadores que tem menos experiência com a seleção é o Andrei. E o Ancelotti não só não corta ele, como ali naquele problema de meio de campo do Brasil no jogo contra o Equador, coloca o André em campo, né? Então, para ver como o Ancelotti tem uma visão com ele, acho muito importante. E acho que essa calma agora que o Ancelotti vai ter nos próximos meses, aí, antes da partida contra o Chile, né, de poder avaliar todo mundo, é interessante. Tem a questão do Gerson, né? Até o pessoal brincou quando o Gerson entrou no jogo do Paraguai, que ia ser despedida dele da seleção, porque, né, essa negociação com o Zenit é uma situação complicada, e até o Rodrigo Caetano deu uma entrevista muito boa falando sobre isso. Não é simplesmente a questão do cara jogar na Rússia, é a questão do calendário, né? O Luiz Henrique, ele até deu o exemplo do Luiz Henrique, muita gente falou, o Luiz Henrique terminou o ano como titular da seleção no Botafogo, e aí foi para a Rússia e nunca mais voltou. Aí ele ainda falou, antes da data FIFA de março, por exemplo, o Luiz Henrique tinha jogado 3 jogos, no Zenit, sendo que 2 eram amistosos. Não tem como você convocar um cara com um ritmo desse, e às vezes quebra, porque é outro tipo de calendário, enfim, né? A gente não sabe, se o Gerson for para lá, vai ter pré-temporada e tudo mais. Quantos jogos o Gerson vai ter jogado até setembro da próxima convocação? É outra questão, enfim, que fica aberta. E até já falando um pouco dessa convocação, né, o Ancelotti foi perguntado sobre isso na coletiva pós-jogo,
né, como o que está fazendo aqui nos próximos 3 meses, ele ainda brincou, né? Primeiro ele tem que achar um lugar para morar, né? Porque ele já chegou e basicamente foi esse furacão de eventos, né? De jogos e tudo mais, e depois ficar em São Paulo para preparação, né? Foram 15 dias, até mesmo a gente estava conversando isso antes da coletiva pré-jogo do jogo do Paraguai, foram 15 dias, desde a chegada do Ancelotti até o jogo do Paraguai. Pô, muito rápido, né? Não dá tempo de fazer muita coisa. Ele já teve que convocar uma seleção logo no primeiro dia, enfim, né? Ele disse que vai olhar a lista larga. Eu gostei que ele citou, né? Brasil, Europa e Arábia, ou seja, Renan Lodge, para de chorar, por favor, cara, né? Pô, que declaração infeliz, né, meu amigo? Não dá para soltar uma dessas no meio de uma data FIFA, né? Faz a tua, busca teu espaço. Mas até a pergunta que eu deixo para você, Juninho, a gente fala, né? Você sempre pergunta, né? Quantos jogos o Brasil tem até a Copa? Não sei o quê. Bom, esse ano o Brasil tem mais 6 jogos, né? E ano que vem, em tese, 8, até mais 2, 8, antes da lista final, né? Que deve sair lá por maio. O Brasil tem 8 jogos até a Copa do Mundo, claro, provavelmente vai ter ali amistosos antes da Copa, em junho, como sempre tem, mas daí já é com a lista fechada, né? Já é com os jogadores que vão para a Copa. Ele mostrou uma coisa que a gente não está acostumada, que é essa convocação com mais atletas do que 23, né? A gente está muito acostumado, por isso que esse lance de corte pegou muita gente de surpresa. Eu vi muita gente perguntando no jogo contra o Equador, o que com o Wesley machucou no treino? Não, o Wesley só foi cortado, e é uma questão que é comum. Se você pega as outras listas, na Argentina, né, o Bielsa teve uma vez que colocou 36 jogadores nessa eliminatória, daí também é loucura, mas é uma realidade que aqui a gente não está acostumado. Ele já mostrou que ele vai fazer isso, acho que é um cartão de visitas quanto a isso. E o que você faria, né, pensando, pô, a gente tem pouco tempo para a Copa do Mundo, eu tenho que fazer um padrão, eu tenho que encaixar meu time, mas ao mesmo tempo eu tenho que olhar as possibilidades, eu tenho que ver os jogadores, né, eles que vai ficar agora observando, e querendo ou não, por mais que depois você ainda vai ter 2 datas FIFA, e a gente não sabe, né, já surgiu o rumor que o Brasil vai jogar contra a Rússia, já surgiu o rumor que o Brasil vai jogar contra o Japão e Coreia do Sul, que são seleções que já estão na Copa do Mundo. O que fazer nesses jogos contra Chile e Bolívia, né, que a Chile já está fora da Copa do Mundo, está sem treinador, o Gareca já foi demitido, provavelmente vai vir com uma seleção sub-23 para o Brasil, se duvidar, né? Vai vir sem Vidal, acho que depois dessa eliminação melancólica, os coroas vão ficar fora, né? Vai vir um time completamente alternativo do Chile e a Bolívia na montanha, né? Que eu acho que é uma cena que eu lembro que o Vitor Gama, um abraço para ele, falou aqui nesse podcast que lá quando surgiu o primeiro rumor de Ancelotti, falou, cara, você imaginou o Ancelotti comandando o jogo na Bolívia? E o Ancelotti fazer 4 jogos eliminatórios e, por coincidência, mais um deles vai ser na Bolívia. Juninho, o que você faria? Você priorizaria formar o time ou observar outros atletas? Né? Por exemplo, o Brasil já vai estar sem o Vini está suspenso no jogo contra o Chile. Acho que é um nome que você não precisa convocar. Não é uma situação igual foi a do Rafinha agora, que o Rafinha estava suspenso, mas não dá para deixar o Rafinha de fora da segunda partida. Enfim, quem que você avalia e o que você faria? Qual que você acha que vai ser realizando o Ancelotti para esses próximos meses? Focar em construir um time ou focar em observações para depois que acabar a eliminatória, aí sim, quando começaram os amistosos, focar na construção do time? Cara, eu acho, vou falar o que eu faria, não tenho ideia do que o Ancelotti pode fazer, mas eu acho que o mais coerente nesse caso é você tentar fazer testes no sentido de, principalmente atletas que você precisa olhar mais próximo, precisa ver treinando, precisa ver o que ele... até a conversa, sentir o que o atleta pode gerar. Por quê? Porque lá na frente, às vezes você não vai ter tempo para isso. Claro que não, você tira um pouco de tempo de trabalho, mas ainda assim você consegue tentar ajustar alguma coisa ou outra se você tem o teu grupo meio que quase definido. Por quê? Se passaram os jogos e tudo mais, e você não... Putz, aquele jogador, o que eu posso testar? Às vezes já não tem mais tempo para testar. Então, eu acho que, principalmente aproveitando essa tranquilidade, entre as que a gente teve, não, estamos classificados e tudo mais, não precisa jogar também pensando só, não, porque imagina, correr o risco de não classificar para uma Copa do Mundo, até pegar numa repescagem, é loucura. Só que agora, tranquilo, a gente... não tem tanto tempo, mas tem essa tranquilidade. Então, usar isso a nosso favor, no sentido de, claro, ele não vai trazer, por exemplo, não, vou trazer 10 peças para testar.
Vão ser talvez umas 5 peças e ver ajustando nos treinos, ver o que dá para ajustar talvez num jogo, talvez uma questão de linha defensiva, uma questão de uma mexida no meio, talvez, a gente viu que teve muita dificuldade para quebra de pressão no jogo contra o Equador, talvez uma peça de meio diferente, talvez uma formação de meio diferente, o que a gente pode tentar trazer para fazer esse teste. Então, eu acho mais interessante você hoje, da maneira que a gente está hoje, tentar, tenho peças que eu gosto e eu preciso conhecer, trazer elas mais para próximo, vou usar essas datas para teste, e daí lá, mais na frente, quando a gente tiver realmente, provavelmente essa aqui é o nosso time base, essa aqui é o nosso grupo base, claro, podem ter algumas alterações, dependendo de fase, dependendo de como o atleta estiver, mas pelo menos eu sei e conheço, já trabalhei minimamente com os atletas que eu espero contar ali numa Copa do Mundo. Então, eu acho que a visão, a questão mais coerente seria essa, de tentar fazer alguns testes, ainda, claro, mantendo muito o padrão da equipe, mantendo muito a ideia da equipe, só que tentando colocar alguns pontos, porque lá na frente talvez vai ficar tarde, então vamos tentar fazer agora, porque para tentar conhecer o máximo de atletas possíveis, né? Porque, querendo ou não, esse dia a dia ele ajuda muito, esse dia a dia, essa conversa, viver um pouco, nem que seja minimamente no treino, você já consegue criar alguma relação com o atleta. Então, quanto mais ele tiver isso, porque às vezes ele não vai conhecer realmente o atleta, quanto mais ele tiver isso, vai ser melhor até para a questão da formação ali do time mais para frente. Mas é um desafio. Pois é, e na seleção é um desafio, né? Como trabalhar isso em seleção é algo muito desafiador, a gente sempre falou isso aqui. Eu vejo na minha visão que ele poderia principalmente chamar os atletas que ficaram no banco. Como eu falei, eu acho que, até porque muitos jogadores vão estar ainda em ritmo de pré-temporada, e essa pré-temporada vai ser uma pré-temporada diferente para, sei lá, para o Vini, por causa do Mundial de Clubes, né? É uma outra questão, os jogadores vão estar mais cansados, enfim, talvez eles vão demorar mais para quem está no Mundial, no caso, para voltar. Então, eu acho que vai ter um pouco disso. Então, eu acho que ele poderia até aproveitar isso para chamar peças e jogadores que estão nessa lista larga, né? Jogadores que a gente até fala que poderiam ganhar uma oportunidade, ganhar um espaço, jogadores que com certeza estão na mira do Ancelotti, né? Enfim, jogadores que talvez a gente queria ver em campo. Né? Eu acho que, por exemplo, o Ederson é um cara que eu quero muito ver, por exemplo, jogando com ele ali no meio de campo do Brasil, e é um cara que eu acho que vai voltar. É depender da cabeça dele, depender aonde que ele acha que dá para testar e tudo mais. Eu acho que ele deveria convocar o Samuel Lino, nem que seja para garantir que o Samuel Lino não vai virar espanhol. Só para o Samuel Lino entrou aqui, galera, não pode naturalizar espanhol mais, jogou um jogo oficial pela seleção. Garante esse cara aí, pelo amor de Deus, cara. Enfim, vários pontos, mas acho que é isso. Acho que é um clima leve, um clima diferente que a seleção vai para essa última data FIFA. Né? A gente até brincou, né, em algumas oportunidades, quando o Brasil estava num momento mais difícil. Mesmo que a gente vai depender de um resultado contra a Bolívia fora de casa para a Copa do Mundo, cara, a gente não queria imaginar isso. Que bom que tudo está resolvido, né? E boa parte da eliminatória já está resolvida. O Brasil já está classificado, o Equador também. O Uruguai e o Paraguai são uma tragédia, tira nas duas seleções, que são apenas de um empate para garantir vaga na Copa. Enfim, já é um processo que deu certo. Foi trancos e barrancos, né? Acho que por isso vai o desabafo do Alisson. E para fechar, eu vou fazer a pergunta, fazer a pergunta com base no que o Alisson falou. Né? O Alisson deu um desabafo gigante ao final do jogo, né? Falando que a questão óbvia que atrapalha um pouco, né? A questão interna, até mesmo o Bruno Guimarães, uma pergunta que eu estava ali do lado dele, ele falou que não foi a eliminatória que eles queriam fazer, apesar do Egito ter sido alcançado. Mas o Alisson deu uma declaração que foi que falar no Brasil ser campeão da Copa agora é uma bobeira, né? Uma besteira. Você acha que é isso, Juninho? Que tem que ser um processo que agora não dá para... Porque acho que é um problema da seleção brasileira e acho que a gente viu um pouco disso ao longo desse processo. Porque, querendo ou não, até mesmo o jogo contra o Equador fez refletir isso, como o futebol está ficando cada vez mais, não digo difícil, mas os adversários estão crescendo, é normal. Né? É só você ver, quando na sua vida você imaginaria que seria normal você falar que a Itália ia tomar uma sapecada na Noruega fora de casa. Com jogadores que estão na seleção da Noruega, e são jogadores de alto nível do futebol mundial, o Odegaard, o Haaland, o Musa, enfim, né? Jogadores que estão aí, e isso, claro, reverte nas seleções. Né? O Paraguai com o Alfaro fazendo esse trabalho fantástico, né? E com jogadores ali, às vezes que jogam no brasileiro, mas jogadores que estão de fora. Enfim, você acha que é uma bobeira? Acho que a gente tem que ter um pé no chão, né? Obviamente, a gente quer que o Brasil ganhe a Copa no que vem, mas não é assim, né? Não é tipo, vai ser assim de qualquer jeito.
vai ser só na nossa camisa que a gente vai ganhar e dane-se o resto. Não, a gente precisa ter esse passo a passo, e agora, como a gente ressaltou, né, um passo a passo que vai ter mais calma com essa vaga já garantida. Eu nem sabia que ele tinha citado isso, eu vi um pouco da entrevista, mas não sabia que ele tinha falado dessa maneira. Mas, cara, eu concordo sim com ele nessa questão da Copa do Mundo, porque que acontece muito aqui ainda no Brasil, a gente vê muito uma eliminação na Copa do Mundo como um fracasso. Não ganhou a Copa do Mundo, fracassou. E o torcedor é muito isso. Claro, porque a gente teve muito sucesso nas Copas e tudo mais, a seleção sempre foi muito competitiva, mas não dá para a gente levar em consideração talvez uma eliminação numa semifinal, perder uma final de Copa do Mundo, por exemplo, para um fracasso. É claro que a gente teve situações que a gente foi eliminado precocemente, a gente teve situações que talvez a gente causou algum tipo de vexame, mas a gente não pode olhar para uma eliminação e ver um fracasso. Até mesmo com essa questão da última eliminação, a gente não pode olhar, não, foi um fracasso, tá? Talvez a gente teria alguns ajustes a fazer, mas não foi de tudo, não, acabou a seleção brasileira e tudo mais. E realmente o futebol, ele tá muito mais igual, no sentido de você consegue nivelar muito mais a questão do talento com uma organização, com um jogo mais inteligente. Então, até isso que é uma grande dificuldade hoje no futebol brasileiro, da gente ainda formar muito atleta só pelo talento, só pela individualidade. Essa é a grande dificuldade, talvez, de fazer o atleta brasileiro entender mais que talvez um atleta ok tecnicamente inteligente vai ser melhor do que um atleta que é absurdamente talentoso. Porque o futebol ele realmente está bem mais pensado, ele está bem mais jogado nesse sentido, com pouco espaço. Então, é um jogo diferente do que era antes. Que nem antes, comentaram comigo que a seleção sofreu para ganhar do Paraguai. Isso aí é um desastre. É que o pessoal está acostumado, não sei de onde mais ele está acostumado de pegar Paraguai, Bolívia, Peru e meter 5, 6, isso não existe mais. Não é assim. Se tiver uma situação dessa, claro, o Brasil vai ter trabalhado, vai ter jogado bem, mas não é assim, peguei um adversário e já ganhou. É que nem às vezes, uma equipe de Série A vai pegar um time de Série C numa Copa do Brasil e às vezes o jogo é difícil pra caramba. Por quê? Ele consegue igualar mais do que era antes. E não quer dizer que você vai enfrentar o time e vai ganhar o time pela talvez o nome que ele tem. Isso não existe mais. Realmente está muito mais difícil, está muito mais igual ao futebol. Então a gente tem que parar de pensar nisso. Primeiro parar de pensar com essa ideia de não, a camisa vai ganhar jogo e o jeito de jogar futebol brasileiro vai ganhar jogo. Não é assim. Você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que treinar, tem que se desenvolver. Se não desenvolver, você não vai conseguir ganhar. Então, vai falando nessa questão da sequência, o Ancelotti chegou, é obrigado a gente ganhar. Claro que não, isso é muito difícil. O Ancelotti tem pouco tempo, ele não vai ter uma sequência grande. Então, se a gente pensar de maneira coerente, com certeza é um trabalho de médio a longo prazo, de talvez um ciclo para 2030, sim. Não, agora a seleção vai chegar, talvez favorita, vai chegar com um potencial para brigar por um título. E ainda assim, um potencial para brigar, não vai ganhar o título. Não é assim. Eu acho que é coerente, sim. Claro que eu tenho certeza que o Ancelotti, a seleção, vai entrar para ganhar uma Copa do Mundo, isso é óbvio, mas a gente não pode pensar, caímos umas quartas de final, sei lá, para a França, para a Espanha. Não, desastre. Ou caímos para uma seleção que talvez não seja tão bem vista aí no mundo, que nem o pessoal fala tanto da seleção de Portugal. Não é uma seleção... Mas, você cai para uma Portugal... Calma aí, não é absurdo. É um time, uma seleção muito boa também, e isso pode acontecer. Até porque às vezes pode acontecer o futebol, tem coisas que você pode jogar melhor, e ainda mais numa Copa do Mundo, tomar um gol na prorrogação, então perder uma disputa de pênalti. Oi? Tomar um gol na prorrogação, um chute desviado. Exatamente isso. E daí acaba o processo, você não pode simplesmente, não, beleza, perdemos aqui, acabou tudo, não vale mais a pena, o Ancelotti não é nada. Então, a gente tem que entrar sabendo disso. O Ancelotti teve pouco tempo, ele faz milagre, com certeza, é o Ancelotti. Mas não é assim, pensar, não, se o Ancelotti não ganhar a Copa, ele já não serve, né? A gente já tem que buscar um outro treinador. Tem que pensar
no processo, nesse processo. Beleza, não conseguimos o objetivo, mas o que teve de bom, o que a gente pode pensar já para a próxima, e agora, com calma, já pensar nesse próximo ciclo. Mas, claro, eu tenho certeza que a seleção vai entrar para ganhar e vai fazer o máximo possível para ganhar. Se conseguir, pô, maravilha, melhor ainda. E a gente já pensa também. Se não, é olhar, tá, o que a gente que fez de errado, talvez esse ciclo que poderia ter sido melhor, e o que a gente pode dar continuidade. Mas não simplesmente, não ganhou, fracassou, acabou, muda tudo. Isso não é certo, né, no futebol. E lembrando que a gente não teve um ciclo, né, acho que é o principal pra gente falar, né, a gente tá dando essa bomba pro Ancelotti há um ano da Copa do Mundo com, você tem 8 jogos para você montar a seleção para ir pra Copa, seja feliz, né? Não é assim que as coisas deveriam funcionar, pelo menos não era assim que a gente queria que as coisas funcionassem, mas ao menos um passo já foi dado, né, ao longo. Você acompanhou, né, toda essa jornada aqui desde quando a gente fazia as pré-convocações do Ramon Menezes, teve isso por aqui, né, Julinho? A gente foi lá desde o começo e agora a gente está aliviado por poder falar de vaga na Copa. Agora a gente pode focar, né, em Copa do Mundo, pode focar em, claro, ver a seleção daqui um ano lá nos Estados Unidos, no Canadá e no México. E a gente vai ficar acompanhando para ver quem o Ancelotti leva, se vai ter alguma mudança, enfim, a gente segue aqui, né? Se a gente teve aqui nos momentos mais tristes, dolorosos e difíceis, a gente vai continuar aqui nesses momentos mais, não digo gloriosos, mas mais calmos, mais tranquilos. Então, a gente pede para você seguir conosco nessa caminhada, seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @ContiVerde_, também, se você puder seguir aqui no Spotify, no YouTube, para você acompanhar toda a nossa cobertura, né? Como eu falei, também nas redes sociais tem lá nossos vídeos gravados no jogo, nessa cobertura do Brasil contra o Paraguai, do Equador contra o Brasil, e também acompanhar a nossa repercussão de data FIFA, toda a nossa cobertura da Copa Ouro aqui no nosso Spotify no YouTube, e também apoia.se/ContiVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar, a manter cada vez mais o nosso trabalho. Se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com um amigo seu que quer curtir essa análise mais profunda, né, sobre essa estreia do Ancelotti na seleção. Juninho, agradeço demais pela sua companhia, meu parceiro. Estamos na Copa, agora a gente volta aqui, né, daqui a uns meses com mais calma, com mais tranquilidade. E, claro, segue os conteúdos nas redes sociais, né, a gente analisando Copa Ouro, Data FIFA, enfim, o que mais é do futebol de seleções com sua análise especial. Forte abraço, meu amigo. Até a próxima. Pois é, a gente vivenciou todo esse processo trágico aqui da seleção. Vamos torcer que agora seja um momento de celebração, que seja um momento de uma virada de chave para a gente comemorar bastante com a seleção aí. E agradecer novamente você que está até aqui, você que esteve até aqui, e parabenizar também a tua cobertura lá nos jogos, foi muito, muito bacana mesmo, e a gente precisa que isso tenha mais vezes. Então ajude a gente nesse projeto, que eu tenho certeza que é algo totalmente fora da caixa, algo totalmente pensado em desenvolver algo diferente ali sobre as seleções. Tamo junto. Tamo junto, forte abraço para a Hanna, também que participou desse encerramento do podcast, e a gente fica por aqui, a gente volta numa próxima com tudo sobre a seleção brasileira, tudo sobre a data FIFA e atrás da Copa do Mundo. ContiVerde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até mais!